lá o Felipe Barros, não, aqui não. É o que o professor Olavo falou. Tem muita gente de direita, muita gente boa, mas quando você entra no campo político, tem que ter seguido uma hierarquia, senão nada vai para frente. Vocês já viram o Lula indicar um nome para o Senado e um deputado estadual do PT se rebelar contra? E em todos os programas de notoriedade nacional que lhe abram as portas para fazer disso uma bandeira política? Eu particularmente não vi, sequer na questão da anistia, uma movimentação, né, da deputada Campanholo nesse sentido. Talvez possa ter ocorrido e eu não tenha visto. Mas isso também levanta suspeitas, né, que é muita vontade para evitar o Carlos Bolsonaro de sair candidato a uma das duas vagas. O que será que está movendo a deputada Campanholo? Não sei. Ela falou que ela tem um projeto político dela, que ela tem os liderados dela, e no final ela diz que estão no projeto do Jair Bolsonaro. Eu só não sei qual. Quando o Jair Bolsonaro fala que o filho dele é o candidato, você é contra? Então eu precisava pontuar isso daqui para não deixar crescer os discursos de Silvio Grimaldo. Inclusive, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu passei aqui no... Estava passando aqui no... Pelo X dele, que eu queria postar, queria pegar uma imagem. Acabei pegando essa daqui, porque o Silvio Grimaldo, uma pessoa em determinado ponto fala, então qual é a solução? É todo mundo ir para o novo? Aí o Silvio Grimaldo fala, seria melhor. Então entenda que existe um movimento para deletar o Bolsonaro. O Silvio Grimaldo faz isso muito provavelmente por frustração pessoal, por recalque, porque ele trabalhou poucos meses no MEC e acabou sendo demitido. Então ele fez, né, o combate ao bolsonarismo a sua bandeira principal. Eu não dou muita bola porque, para mim, ele é um cara muito bosta. É muito fácil você perceber que ele é um cara bosta. Né? Por exemplo, ele pega aqui, né? A Márcia de Oliveira faz um comentário e o Silvio Grimaldo embaixo, né? Eduardo fez por São Paulo, né? Por exemplo, ele fez... Bem, já que o Silvio levantou essa bola, vamos lá. Quando meu pai foi eleito presidente da República, eu tive uma votação recorde, eu aproveitei essa oportunidade para trabalhar ainda mais. Né? Consegui chegar à presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e mesmo tendo na minha frente a tropa de elite da esquerda, todos os caras da esquerda disputavam lugar para serem titulares na Credem e ter a oportunidade de lacrar em cima do presidente. Porque o presidente da comissão ele tem que ficar presidindo a comissão toda a sessão ali na frente daquelas pessoas. Então os mais variados assuntos tentavam me pegar, me puxar daqui a colar. E você pode imaginar que a esquerda, pró-Hamas, o quanto de resistência eles não criariam para aprovar projetos relacionados a Israel. Pois bem, Silvio, esse deputado aqui que vos fala aprovou absolutamente todos os acordos Brasil-Israel que estavam sob a minha mesa, inclusive de cooperação cultural, que é aquela coisa, né, que segue adiante mesmo depois seja trocado e venha um presidente de esquerda. Mas não foi só isso, a gente também conseguiu aprovar vários acordos de redução, acordo anti-bitributação, com EFTA, Luxemburgo não, Singapura, Suíça, dentre outros países. Para quê? Para atrair mais investimento. Também aprovamos o acordo de Alcântara com os Estados Unidos, coisa que nem Aécio Neves fez no passado. Aécio Neves, que já presidiu a Credem, presidente da Câmara dos Deputados, no momento de alta, ele não conseguiu aprovar o acordo de Alcântara. O deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu, o que insere o Brasil no seleto grupo de países que fazem lançamentos espaciais, talvez trazendo ali um último suspiro, né, de possibilidade para que aquelas pessoas em Alcântara, no Maranhão, tenham uma vida mais confortável e mais digna. Porque quando você tem a base de lançamento, são vários outros investimentos que chegam a reboque. Por exemplo, a maior renda per capita da América Latina, né, local, está lá em Kourou, cidade da Guiana Francesa. Por quê? Porque lá tem uma base de lançamento de satélites. Sabe o Elon Musk, esse cara que fica mandando satélites por aí? Então, quem sabe um dia ele não possa usar uma base brasileira. Porque é atrativo. A gente está muito próximo da linha do Equador. Então, você exige menos combustível para fazer lançamentos ao espaço. Você tem menos resistência da gravidade. Alcântara tem mais de 200 dias por ano de luz, né, do solar sem nuvens. Ou seja, isso abre uma janela gigantesca para lançamentos, que nem todos os países do mundo têm esse privilégio que a gente tem no Brasil.
Então, se você está usando uma tecnologia de Israel, por exemplo, o Waze nasceu em Israel. A gente trabalha para facilitar isso. E você, Silvio Grimaldo, o que você fez? Se você um dia, Silvio, sofrer de câncer e precisar ir no complexo hospitalar de Franca, você vai ter lá, vai encontrar com uma ala oncológica com o nome ala Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque foram muitos milhões de reais destinados para a construção daquilo dali. E o meu gabinete, na época de destinação orçamentária, é concorrido, é disputado. Por quê? Porque todo mundo sabe que não tem cashback. Existe a justa destinação do dinheiro do pagador de impostos. Tá, se você não for a Franca, for a São José do Rio Preto, você vai ver lá um acelerador linear que, graças a trabalho, reunião nossa e a competente equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto, nós conseguimos trazer um aparelho de mais de 15 milhões de reais. Que exige um outro investimento só para fazer a sala onde comporta o aparelho. O chão tem que estar bem nivelado, as paredes espessas, a possibilidade do operador ver a máquina através de um vidro especial. E é muito bom esse aparelho do aceleração linear, por quê? Porque ele é chamado sniper do câncer. Antigamente os outros aparelhos faziam uma zona e um bombardeio de radiação. Então dava muito efeito colateral e exigiam-se várias sessões. Com este equipamento que a gente conseguiu trazer, a gente chama de sniper, né, da radioterapia, porque ele vai só na célula com câncer. Então reduz o efeito colateral e pode reduzir de 35, 40 sessões para 5, 4 ou 3 sessões e acabar o problema. Se você parar para pensar que é importantíssimo que durante o tratamento de câncer a pessoa esteja, né, junto com a sua família, isso eu aprendi no Hospital de Barretos do Câncer, né, a humanização do atendimento, que isso daí conta para a recuperação do paciente. A gente está falando que um cara pode vir da Bolívia, do Peru, de Pernambuco, do Acre, do Rio Grande do Sul para se tratar ali e rapidamente poder retornar para o seu convívio familiar ou mesmo até para o seu trabalho. Isso tudo, Silvio, talvez você não saiba, porque o seu objetivo é só nos criticar e nunca fazer absolutamente nada. Isso aconteceu. Teria aqui uma lista de outras, né, possibilidades, destinações de hospital de Barretos, né, o apoio e a compra de armamento e munição para a Polícia Civil. Certa vez teve um caso notório lá em que a Polícia Civil deu não foi um 7-1, foi um 7-0 na bandidagem, que roubava casas no Morumbi. Isso daí com apoio e participação nossa. Então é por isso que a gente não pode deixar o projeto Jair Bolsonaro acabar e deixar que vozes como essa venham a cada vez mais ter mais notoriedade. Porque se a gente não fala, cada vez mais gente cai nesse tipo de baboseira. Ele ainda complementa ali no outro comentário, né? Mas falando de mim, né? Foi o mais votado e daí? Fez o que com os votos? Nada. Enfiou no e foi embora. Não, Silvio, eu utilizei todos os contatos e as possibilidades, né, de portas abertas para mim e relacionamentos que eu mantive à custa de muita viagem, gastando do meu próprio bolso. Uma viagem internacional, né, normalmente você gasta o dinheiro da passagem, do hotel, da alimentação, do Uber. Dólar é 5-1, 6-1. Euro, pior ainda. Mas graças a esse trabalho que eu fiz, nós conseguimos deixar portas abertas e entrar e fazer diversas reuniões na Casa Branca, no Congresso, em outras localidades, falando com autoridades brasileiras, que nós somos respeitados, nós temos um passado limpo, e culminar, por exemplo, né, na contribuição da aplicação da Lei Magnitsky, que pela primeira vez trouxe consequências ao maior ditador do Brasil. E você, Silvio, o que você fez? Qual consequência você trouxe para Alexandre de Moraes, que está encarcerando velhinhas? O que você fez para contribuir com isso? Absolutamente nada. Mas eu não posso permitir que esse discurso aqui vá adiante. Acho que a gente já gastou muito tempo falando do Silvio Grimaldo. E vou ficando por aqui, né, com esse vídeo, pedindo, né, para que as pessoas não precisem cancelar os outros. Mas a percepção popular, a convicção, cada um faz por si. Desejo aqui boa sorte, né, ao Carlos Bolsonaro. Vou seguir, né, fazendo o trabalho aqui sob a liderança do Jair, que indicou para uma das 2 vagas o Carlos. Eu acho que ele é qualificado, eu acho que a população de Santa Catarina vai adorar cada vez mais que conhecer ele. É um cara pró-armas, é um cara família, é um cara anti-aborto, é um cara que apoia, né, o projeto da escola cívico-militar para trazer disciplina para as escolas. Né? O pai fica tranquilo que ali não entra tráfico de drogas,
não entra ideologia de gênero. E talvez, né, que a gente possa, né, novamente focar naquilo que é realmente prioritário, né, a pauta da anistia, das liberdades, ainda mais nesse momento, né, em que o nosso líder político Jair Bolsonaro estão suscitando a ida dele ou não para um presídio comum, numa notória tentativa de assassiná-lo. Eu acho que esse deve ser o nosso esforço. Eu vou aqui tomar 10 aspirinas e me concentrar nessa conduta. Perfeito? Finalizo aqui deixando mais uma vez para vocês o vídeo do nosso querido Olavo de Carvalho. Um abraço, fiquem com Deus. Você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, não. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê, o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele.